pré-condições genéticas para o desenvolvimento da SOP. Quais são essas pré-condições genéticas? Vamos dar uma olhada aqui. As pré-condições. Então, vamos lá. A mulher que apresenta o SOP já tem uma condição de expressão dessas características clínicas lá ao nível de DNA. Só que, ainda que ela apresente essas pré-condições ao nível de DNA nuclear, só serão desencadeadas quando essa célula ovariana for submetida a determinados fatores ambientais externos. Quais são esses fatores? Estresse. Então, o estresse ambiental é um fator desencadeante. Ele estimula por aquela sequência, né, de hipotálamo, hipófise, adrenal. Estimula a adrenal a liberar o cortisol. O cortisol endógeno faz com que haja uma modificação do acúmulo e alteração também da adiposidade, fazendo com que haja uma hipertrofia dos adipócitos. Então, isso leva a um excesso androgênico também. A hiperatividade da glândula adrenal tem ou promove um excesso de androgênio. E essa hipertrofia ou adiposidade visceral abdominal ou hipertrofia dos adipócitos faz uma mudança conformacional na estrutura dos macrófagos residentes dentro desse tecido adipóide. De um perfil de macrófagos M2, que são regulatórios, para um perfil de macrófagos M1, que são inflamatórios. Macrófagos inflamatórios, eles produzem grandes quantidades de mediadores inflamatórios. E eles são, obviamente, ativados pela própria hipertrofia desses adipócitos. Então, a hipertrofia do adipócito começa a produzir adipocinas. Essas adipocinas estimulam ou ativam os macrófagos M1, e os macrófagos M1 começam a produzir TNF-alfa, interleucina 6, aumento de leptina, que daí é do próprio adipócito, né? Interleucina 1, interleucina 12, todas essas citocinas, elas acabam gerando aí um quadro de inflamação persistente subclínica. Essa inflamação mediada aqui pela produção da hipertrofia dos adipócitos é um fator de retroativação da adrenal que vai persistentemente gerar esse excesso androgênico. Então, aumenta também a produção de andrógenos. Curiosamente, esse aumento na produção de androgênios retroestimula a produção aqui e a gente fica nesse ciclo. Então, aqui a hiperandrogenia acaba produzindo sendo produzida por essa função de ativação adrenal. Paralelo a isso, esses mediadores inflamatórios também promovem um quadro de inflamação subclínica persistente que leva a um estresse oxidativo. O que é que a produção de radicais livres faz? Faz oxidação de receptores de insulina. Olha, então agora a gente tem inflamação, tem primeiro, né? Tem estresse, que gera hipertrofia dos adipócitos, que gera mediadores inflamatórios, que geram estresse oxidativo. O estresse oxidativo produzindo os radicais livres oxidam os receptores de insulina, gerando o que a gente chama de resistência à insulina. Nós temos um quadro de resistência à insulina. O organismo que a gente tinha, o estresse gera excesso de androgênio, o estresse gera também cortisol, altera a hipertrofia dos adipócitos, que geram mediadores inflamatórios, que geram, por sua vez, um estresse oxidativo periférico.
que leva à produção de radicais livres, que promove resistência à insulina por oxidação de receptor de insulina. Quando o receptor de insulina está oxidado, está com o radical livre ligado, obviamente a insulina não consegue estabelecer uma ligação. Se a insulina não liga nesse receptor, o que é que o pâncreas tem que fazer? Aumentar a produção de insulina para tentar botar mais insulina. Então, associado a esse distúrbio androgênico, nós vamos ter uma hiperinsulinemia, aumento da atividade pancreática para possibilitar um aumento na produção de insulina. Então, hiperinsulinismo ou hiperinsulinemia gera também uma consequência de alteração endócrina na atividade ovariana. E aí a gente tem, além do próprio aumento da inflamação, o aumento da insulina leva a um retorno aqui do processo, né? Aumento das alterações metabólicas relacionadas à, à hipertrofia dos adipócitos e as alterações que são próprias relacionadas ao hiperinsulinismo. E isso faz com que a gente tenha todo esse comprometimento e a persistência do processo de hiperandrogenismo. Ficou claro a sequência? A gente estressa, a gente produz mais androgênio por atividade adrenal, a gente altera a função de hipertrofia dos adipócitos e, com isso, faz uma mudança na conformação de macrófagos de regulatório para inflamatório, produz mediador inflamatório, gera resistência à insulina, o que vai levar à síndrome metabólica, e isso leva às alterações no próprio segmento endócrino da paciente. Então, uma paciente que tem SOP é uma paciente com algum tipo de alteração endócrina também, endócrina metabólica.